Olá, seguidores aqui do blog Itacast. Neste vídeo, eu estaria apresentando para vocês um resumo da minha análise sobre o que está acontecendo no STF. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudências. Como isso tem afetado, de fato, a atividade dos advogados em relação às postulações de seus direitos, de impretações de recursos, entre outras coisas, sobretudo relacionadas às próprias portarias e resoluções do próprio STF, como também regimento interno e outras leis que acabam sendo criadas na própria propositura dali do colegiado. Agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. É importante que você entenda que em 2016, quando eu ainda estava produzindo o meu livro Hermenêutica, que hoje você pode adquirir em todas as livrarias do Brasil. Quem quiser adquirir comigo diretamente, eu entregaria autografado, mas você pode comprar onde você quiser. E dito isto, eu também procurei esclarecer os problemas relacionados à decisão do André Mendonça de negar o habeas corpus que havia sido impetrado para garantir a liberdade de um dos presos por decorrência da tentativa de golpe. Expliquei sobre o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e confesso que não fui a favor absolutamente do improvimento desse habeas corpus. Também entendi as questões sobre padrões paradigmáticos e dos padrões que foram criados pelo próprio STF. Existe uma questão política que tem feito com que o STF se torne nesse super ativismo que nós temos visto. Não havendo mais nenhum processo. Presidente, pela ordem. Na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente. A OAB vai lançar outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Por que as decisões da Corte em nosso país, sobretudo as decisões monocráticas, estão nos trazendo segurança jurídica? E, inclusive, aos que são operadores do direito. Você que é leigo poderá, talvez, não compreender um pouco desse conteúdo, mas os que estão na atividade de formação acadêmica no direito, com certeza entenderão. Assista o vídeo e a minha análise sobre o fenômeno que nós chamamos hermenêutico dentro da judicatura brasileira. Vamos lá. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Eu procurei fazer meus primeiros apontamentos sobre o problema que envolve a atividade da magistratura judiciária. Primeiro, os textos normativos que estão ali como um conjunto de princípios dentro do ordenamento jurídico obedecem a critérios e métodos de interpretação que ter-se-ia ou dever-se-ia reger a sociedade através da administração da justiça. Mas eles são, sobretudo, originários de um discurso objetivo, cuja finalidade última é e sempre foi transmitir a norma criada pelo legislador. Pergunta: será que é possível aventarmos que este seja o objetivo? Pois bem, o doutor
Eros Grau, que compôs a corte do nosso país, foi adepto de uma forma de interpretação que, na verdade, produziu o ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, entre outros, data máxima vênia. E por que, professor? Porque para o ministro Eros Grau é preciso que alguém interprete aquilo que é produzido pelo outro. E aí o doutor Eros Grau estabeleceu no âmbito do STF algo que o doutor Lênio não produziu na obra dele, mas é evidente. Ele defende uma corrente hermenêutica que tem produzido isso que nós estamos vendo em nosso país. A destruição da Constituição, bem como, sobretudo, é a destruição da dignidade da pessoa humana. E, portanto, observe que para o doutor Eros Grau, o intérprete é quem dá sentido ao texto, que para ele não é norma. Não, para o doutor Eros Grau, não. Aquilo que, por exemplo, foi decidido pela Casa Legislativa, seja do Senado ou lá, Câmara Federal, não. Ali são simplesmente textos. Os originários, os autores desses textos, eles não tinham consciência do que estavam produzindo. Absolutamente não. Olha o nível de hermenêutica que o doutor Eros Grau deixou como um legado para destruir o STF em nosso país. Veja, não. Para o doutor Eros Grau, não importa o que o Senado ou a Câmara Federal produza. Dizia ele, não. A dimensão legislativa do fenômeno jurídico se sucede à dimensão normativa. Esse é o núcleo da minha tentativa de exposição. Na verdade, a distinção entre texto e norma jurídica, e é a partir de uma tentativa de exploração dessa distinção que eu vou procurar tirar algumas conclusões hoje, aqui, agora. O que importa é o que o intérprete autêntico, que para ele são os semideuses do nosso país, os de toga. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Os ministros do STF. Portanto, a última instância a determinar o que um projeto legislativo, um projeto de lei, uma emenda à Constituição quis legislar, não é mais aquilo que os autores propriamente determinaram, mas será aquilo que o intérprete autêntico, que é... Não há sustentação oral em agravos. O ministro do STF, que não é, pelo menos, o legislador, mas faz um papel de legislador, determinará que seja. Então você percebeu que o primeiro problema que nós identificamos, absolutamente, tem uma aparência de uma teoria, até um tanto subjetiva, de interpretação. Mas por trás de tudo isso está um projeto macabro. Na verdade, a distinção entre texto e norma jurídica, de destruição, de deturpação. Não há sustentação oral em agravos. Da própria Constituição. Por quê? É impossível nós não aceitarmos que, se alguém cria um projeto de lei, ele tem por objetivo alcançar um fim, sanar determinados problemas, determinados conflitos, não uma previsibilidade do futuro, porque não é um vidente, mas sabe que aquela norma quer alcançar um fim e, portanto, ela deve ser interpretada dentro de um campo próprio objetivo e não subjetivo. Quem é o ministro do STF para dizer que aquilo que as duas casas produziram não tem absolutamente sentido, são apenas textos e que deverão passar pela legitimidade da hermenêutica ou da exegese da alta corte do nosso país, que se apresenta como o guardiã da Constituição. Nesse sentido, para o doutor Eros Grau, o texto não é norma, mas tornar-se-á norma a partir da interpretação. Ou seja, para o ilustríssimo, ainda bem que não faz parte mais dessa corte, mas Roberto Eros Grau, isso mesmo, o texto continua sendo livre, porque não é norma, para ele é texto. O texto não é mais uma particularidade do legislador, tem, mas vai ser de quem? Do STF? Não há sustentação oral em agravos. Bem, para ele sim. E, portanto, o texto está suscetível à interpretação de um segundo sujeito, que para o doutor Eros Grau, para o ilustre jurista, é o juízo, o qual aplica a lei. Não há sustentação oral em agravos. Sim, porque para ele é justamente a alta corte do nosso país vai interpretar a lei. Isto é, vai dar aquilo que o texto é, seu significado e significante. A interpretação que ele diz que é autêntica. Como eu queria
que nós tivéssemos uma magistratura no Brasil a esse nível. Não, nós não temos. Porque não é uma questão hermenêutica, Galvque. Não é uma questão ontológica, Galvque. Senhores juristas do nosso país, venha a vossas senhorias, mas me desculpem, senhores juristas. Não, nós não temos um problema ontológico, não é um problema teorético. É falta de vergonha na cara de quem, de fato, sabe, tá vendo que o texto diz isso, mas quer dizer que o texto diz isso. Há um caso concreto, semelhante, e a política, o dinheiro, na verdade, os acordos nos gabinetes de juízes e deputados, senadores, fala mais alto. Veja, estamos vendo um princípio maior sendo destruído em nosso país. Aliás, a Constituição está, assim, rasgada de verdade. Porque a decisão do Alexandre de Moraes, bem como de toda uma estrutura desse programa, né, de destruição da Constituição de forma direta ou indireta, nos mostrou, na verdade, que não há mais princípio da isonomia. O STF decide, de fato, quem tem direito ou quem não tem direito. Ou seja, o STF descumpre um princípio basilar da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não há sustentação oral em agravos.